Meus irmãos que celebram conosco, de perto e de longe, vocês que nos acompanham pelas ondas das rádios que transmitem esta celebração, vocês que estão aí em casa, celebrando conosco através da internet, do Face, do Instagram, que a paz de Jesus esteja em seus corações e aí em sua casa. Sexta-feira Santa, sexta-feira da Paixão. Ontem nós começamos, queridos irmãos, o Tríduo Pascal. Iniciamos o Tríduo Pascal quando recordamos Jesus celebrando a última ceia com seus discípulos e instituindo a Eucaristia. Depois daquela ceia, Jesus desceu com seus discípulos para o Monte das Oliveiras. Aliás, não no monte, lá na base do Monte das Oliveiras, no lugar onde tinha os moinhos de moer a azeitona, chamado Getsemane. Ali era o lugar que Jesus, todas as vezes que ele ia a Jerusalém, ele se reunia com seus discípulos ali. Existe uma gruta muito bonita lá, e ali que Jesus conversava com seus discípulos. E naquela noite, quando Jesus celebra a Eucaristia, quando Judas já sai para entregar Jesus, ele, com 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, desce até o Getsemane e lá começa a sua agonia. E é por isso que nós começamos esta celebração, meus irmãos, em silêncio. Não houve canto de entrada, não teve o sinal da cruz. Por quê? Porque a nossa celebração começou ontem. E hoje nós celebramos a paixão e a morte de Cristo. A igreja totalmente despojada, o altar sem nenhum arranjo, só na hora da comunhão que serão colocadas as toalhas e o corporal e as velas para a distribuição da comunhão. Até então, desde ontem, tudo despojado, porque neste dia nós celebramos a paixão de Cristo. Não se celebra nenhum sacramento neste dia, a não ser em caso de necessidade. Nós não celebramos a Eucaristia. Aliás, é o único dia do ano que nós não celebramos a Santa Missa. Único dia do ano. Sexta-feira da Paixão. Porque recordamos a morte de Cristo. Meus irmãos, e nós acabamos de ler a leitura da paixão de Jesus. Jesus é verdadeiramente aquele servo sofredor que fala o profeta Isaías. Aquele que caminha para o matadouro como ovelha e que não reclama. E Isaías vai dizer que Jesus é aquele que carrega sobre si as nossas misérias, as nossas enfermidades. E o texto que nós lemos de evangelista São João, o texto da paixão, nos fala de toda a
trama que foi feita para que Jesus pudesse ser condenado à morte. Um julgamento mentiroso, um julgamento iníquo, tudo forjado, porque eles queriam eliminar Jesus, tinham que eliminar Jesus, e fizeram a cabeça da multidão, aquela multidão que antes tinha aplaudido Jesus, no domingo de Ramos, quando ele entrava em Jerusalém dizendo: bendito aquele que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Essa multidão foi doutrinada durante aqueles dias. Não tinha Rede Globo, mas tinha outros meios para espalhar a maldade, a mentira, como a Rede Globo e outros canais estão fazendo hoje, para tramar a morte. Vocês sabem que a morte ainda continua sendo tramada hoje. A OMS, Organização Mundial da Saúde, que está aí falando, cuidando, dando ordens, orientações para o coronavírus, esta mesma OMS está orientando e dizendo ser necessário o aborto diante do coronavírus. É a iniquidade, é a maldade humana. Aquelas pessoas que condenaram Jesus não morreram, continuam ainda hoje. E lá eles condenaram Jesus. Hoje eles estão condenando inocente, crianças que não podem gritar, pedir socorro, porque estão no útero de suas mães. São muitas vezes piores do que as autoridades judaicas daquele tempo. Meus irmãos, levaram Jesus a Pilatos, porque a autoridade para condenar era Pilatos. E Pilatos não encontra em Jesus nenhum crime. Nenhum crime. E disse: eu não encontro. E lavou as mãos. Isto é coisa de vocês. Covardemente lavou as mãos diante da acusação de um inocente que era acusado. Pilatos poderia muito bem não condenar Jesus, mas ele tinha que ficar do lado da maioria. Ele tinha que ser simpático à maioria. E ele lava as mãos covardemente. Entrega Jesus para ser crucificado. Meus irmãos, diz o Evangelho que Pilatos, antes perguntar a Jesus: estão te acusando que você se diz ser o rei dos judeus? Você de fato é o rei dos judeus? Jesus disse: sim, eu sou o rei dos judeus. Para isso eu nasci. Eu sou o rei da verdade. Aí já foi demais. Só que eles não entenderam absolutamente nada do reinado de Jesus, porque Jesus mesmo já havia dito tantas vezes: o meu reino não é deste mundo. O reinado de Jesus não é o reino do poder, mas é o reino do amor, da misericórdia, da compaixão. Eles não entenderam nada e condenaram Jesus à morte. Como eles diz que era o rei, o que eles fizeram? Tiraram as vestes de Jesus, colocaram o manto vermelho de zombaria,
puseram uma cana ao invés de, não é, o rei usa o cetro, puseram uma cana, um pedaço de pau na mão de Jesus e uma coroa de espinhos na sua cabeça, e zombando de Jesus. E de fato Jesus era rei. Eles não entenderam e achavam que estavam brincando com Jesus. Brincaram com Jesus. E Jesus aceita tudo por amor a cada um de nós. Meus irmãos, Jesus caminha para o Calvário, levando a pesada cruz às costas. Enquanto caminha pelas ruas de Jerusalém, ele é zombado, cuspido, agredido, e ele vai caminhando lentamente, perdendo o seu sangue gota a gota pelo caminho, derramando o seu sangue, perdendo as forças, até chegar o momento que eles perceberam que ele não tinha força para chegar vivo até o Monte Calvário. Obrigaram um tal de Simão de Cirene, Simão Cirineu, que o ajudasse a levar a cruz. E lá, Jesus foi crucificado. Crucificado e levantado entre o céu e a terra. Lá está Jesus, o manso cordeiro, o cordeiro verdadeiro, o cordeiro de Deus. Durante 3 horas de agonia, ali no alto do Monte Calvário. Meus irmãos, mas tem alguns detalhes neste evangelho que nós ouvimos. Diz que Jesus tinha uma túnica tecida, uma peça só, talvez tecida por sua mãe, e os soldados não quiseram dividir a túnica de Jesus. Não dividiram a túnica, mas tiraram sorte para ver quem ficaria com a túnica de Jesus. Mas o que significa isto para nós, cristãos? Qual o sentido disto? Tem um sentido teológico profundo. A túnica de Cristo significa a igreja de Cristo. A igreja de Cristo. Aquela igreja que Jesus entregou a Pedro. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu construirei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. É a igreja indivisa. Lá no Calvário, os pagãos, os inimigos de Cristo, não dividiram a túnica de Cristo. Com o passar dos anos, da história, o que nós sabemos? Os próprios cristãos dividiram a túnica de Cristo. E hoje a igreja está dividida em quantos pedaços? Os cristãos, aqueles que se dizem cristãos, dividindo a túnica de Cristo. A cada dia, um pastor meio transtornado por aí, briga com outro e funda a sua igreja. Aluga um botequim que fechou a porta e ali nasce uma nova igreja. E vai se dividindo a igreja. Hoje já são mais de 20.000 pedaços. Mais de 20.000. É só a gente olhar aqui em Visconde do Rio Branco. Quantas igrejinhas tem por aí? Quantas igrejinhas? É a túnica de Cristo que os cristãos dividem como se tivessem autoridade. Os pagãos respeitaram, e os que se dizem cristãos dividem.
Que tristeza. Isto se chama mistério da iniquidade. São Paulo quem disse. Meus irmãos, e diz o Evangelho que lá na cruz, quem estava? Maria Madalena, aquela mulher extraordinária, da qual Jesus tinha expulsado 7 demônios, isto é, ela tinha recebido uma graça imensa de Jesus, que foi curada de uma grande e séria enfermidade, por isso ela nunca mais abandonou Jesus. Lá está Maria Madalena, Maria de Cleofas, prima de Nossa Senhora, mulher de Cleofas, mãe do apóstolo Tiago. Lá está João, o único apóstolo. Os outros fugiram. Os outros todos desapareceram. Mas João, o mais jovem, está ali. O discípulo que Jesus amava. Ele mesmo disse que ele era o discípulo que Jesus amava. E a pessoa mais importante que estava aos pés da cruz, Nossa Senhora. Nossa Senhora das Dores. Está ali. E naquele momento de dor, naquele momento de sofrimento, assim como a mulher que tem um parto natural, dá à luz na dor, Maria também nos gera como filhos na dor do Calvário. Quando Jesus disse para João, eis aí tua mãe, e disse para a mãe, eis o teu filho, na pessoa de João, todos nós estávamos representados. Maria ali se torna a mãe dos cristãos, a mãe da igreja, a nossa mãe. No momento de dor, não no momento de glória, mas no momento de dor. Por isso que nós cristãos, por isso que os cristãos têm um carinho especial com Nossa Senhora, sob o título de Nossa Senhora das Dores. Maria se torna nossa mãe. E lá no alto da cruz, nós já meditamos nesta manhã, Jesus vai dizer, tenho sede, tenho sede. E eles molharam uma esponja em vinagre e fel e levou até a boca de Jesus para aumentar mais o seu sofrimento. Mas Jesus não tinha sede de água, porque a água não ia amenizar tanto sofrimento. Um pouco de água não amenizaria. Mas Jesus estava dizendo ali, eu tenho sede de almas. Eu tenho sede de salvar todos os homens, todas as mulheres. Eu tenho sede de que todos entendam este meu sacrifício. Que todos abracem a cruz que eu abracei até o fim. Eu tenho sede de ter uma humanidade santa, uma humanidade reconciliada. Eu tenho sede de que o mundo seja um mundo de irmãos. Eu tenho sede de que irmãos não matem irmãos, não explorem irmãos, não zombem de irmãos. Eu tenho sede de que a paz reine em todos os corações. Eu tenho sede que não haja dominadores nem dominados, mas que hajam irmãos, irmãos. Jesus quis que a humanidade fosse de irmãos. Esta sede que Jesus ainda continua tendo hoje, meus irmãos. Eu tenho sede. E por fim, Jesus expira. Pai, em tuas mãos
entrego o meu espírito, tudo está consumado. Este mistério que nós lembramos neste dia, o mistério de um Deus que esvaziou-se de si mesmo, desceu lá embaixo, Deus que sendo o Todo-Poderoso se torna o último dos homens e foi obediente até a morte, e morte de cruz, por amor a cada um de nós. Jesus morreu na cruz por amor, porque Ele mesmo disse que não existe maior prova de amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Ele é verdadeiramente o nosso amigo, porque Ele deu a sua vida por mim. Tudo isso que Ele passou foi por mim, por mim. Se fosse uma só pessoa que precisasse de salvação, Jesus teria passado pelo mesmo sofrimento. Porque quem ama não olha a multidão, mas olha cada pessoa. E Jesus olha para nós, não como massa, mas como pessoas. Jesus conhece cada um de nós. E nós podemos dizer, sem sombra de dúvida, foi por mim que Jesus passou pela paixão e pela morte de cruz. Por isso este dia, sexta-feira da paixão, é para nós um dia especial. É o dia da misericórdia. Porque quando Jesus expira, eles querendo sepultar o corpo de Jesus, para ter a certeza que se ele estava morto, os judeus faziam isto, eles quebravam as pernas dos crucificados, porque a dor é tanta, e se a pessoa está viva, tem alguma reação quando quebra as pernas. Quebraram as pernas do primeiro, do segundo, mas quando chegaram para Jesus, não quebraram as pernas. Por quê? Porque lá no Salmo disse, nenhum dos seus ossos foram quebrados. O que eles fizeram? Com uma espada, com uma lança, perfuraram o coração de Jesus e dali brotou sangue e água. Isto é, brotou a igreja de Jesus Cristo, a igreja de Cristo. Nós nascemos do lado perfurado de Cristo da cruz. A nossa igreja, aquela água que simboliza o batismo, o Espírito Santo, a fonte que jorra para a vida eterna, e o sangue que simboliza para nós a Eucaristia. A Eucaristia.